Assim que você recebe o seu dinheiro, principalmente se você é CLT, funcionário público, militar, como eu fui no passado, você já é tributado. Muitos que acompanham aqui o canal, na alíquota de 27,5%, a mais alta da nossa tabela de imposto de renda para a pessoa física. Qualquer um que ganha mais do que 4.664, uns quebrados, já está nessa alíquota. E aí, quando você vai consumir, você paga mais impostos, que geralmente são bem mais altos que o imposto de renda aqui no Brasil. Boa parte da tributação vem por conta do consumo. E aí você é muito disciplinado e consegue fazer algum dinheiro sobrar para que você possa começar a investir em imóveis, em ativos financeiros. Quando você vende qualquer um deles com lucro, você também paga imposto. Às vezes paga imposto até antes de ter lucro, como acontece, por exemplo, em vários fundos de investimento submetidos ao Come-Cotas. Você colocou dinheiro num fundo multimercado, ele está com lucro até maio, mas você não realizou nada, já vem o Come-Cotas. Está com lucro em novembro, não realizou nada, novamente o Come-Cotas, pegando pelo menos 15% do seu lucro. E aí depois vem uma crise de mercado, o valor cai abaixo daquele que você investiu e você resolve tirar o investimento para fazer outra coisa, comprar um imóvel, desanimou do mercado, simplesmente não tem a cabeça para aguentar aquela crise, estava mais comprado do que deveria. Veja que você tirou com prejuízo e mesmo assim pagou imposto. Então você paga imposto em tudo, naquilo que você ganha, naquilo que você consome, naquilo que você investe, até quando você morre. Vamos lembrar do ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E se não bastasse tudo isso, todo ano você é obrigado a ficar praticamente pelado na parede para a Receita Federal, contando tudo que você fez na sua vida financeira para eles. E se bobear, pagando mais imposto porque faltou alguma coisa. Porém, nem tudo está perdido, porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de economizar imposto na declaração de imposto de renda, usando um tipo de investimento que inclusive tem vantagens sucessórias para que sua família tenha menos problema na hora de pagar um ITCMD. Eu estou falando de uma previdência privada, sendo mais específico aqui nesse vídeo, principalmente da previdência PGBL, que é essa que permite que você diminua sua base tributável para pagar menos imposto na declaração, muitas vezes até recebendo valores de volta, como você verá aqui nesse vídeo. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é deixar bem claro para quem que é esse vídeo. Se eu pego a tabela de imposto de renda de pessoa física, veja que há diferentes alíquotas, uma parte isenta, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. E a vantagem do PGBL, ela está mais voltada para quem tem uma renda mais alta, ou seja, acima dos 22,5% de tributação. Antes disso, o PGBL não costuma valer a pena. Além disso, para que você possa usar o benefício do PGBL, é necessário que você contribua com Previdência Pública, ou INSS, que é o regime geral de Previdência Pública, ou algum regime próprio, como era o meu caso quando eu era militar, tinha pensão dos militares. E aí, se você trabalha e não contribui com Previdência, fica aqui também um aviso de que você está cometendo crime de sonegação previdenciária. Nunca vi ninguém que foi preso por conta disso, mas está lá no Código Penal. De modo que se você trabalha, você deveria contribuir com Previdência Pública. É basicamente um imposto, não é facultativo. E o último ponto que costuma causar muita dúvida, é mal interpretado, é que para que você possa usar o benefício do PGBL, é necessário que você faça a declaração completa de imposto de renda. Inclusive, por conta disso, lá atrás, eu durante 5 anos deixei de usar o benefício do PGBL, deixei dinheiro na mesa, porque eu não tinha dependentes, eu não tinha gasto com educação, não tinha gasto com saúde, entrava na declaração de imposto de renda na simplificada, eu sempre tinha mais dinheiro voltando do que na completa, então eu pensava, bom, eu faço a simplificada, PGBL não é pra mim. E não é bem assim, porque você verá aqui na simulação que, ao simular que você tem um PGBL, a completa pode passar a valer a pena, ainda que você não tenha dependentes, não pague pensão alimentícia pra ninguém, não tenha gasto com saúde ou com educação. Ou seja, ainda que você pense, eu não faça a completa, fica aqui no vídeo que você vai ver que talvez valha a pena fazer. Dito isso, agora vamos ver como é que funciona o PGBL e por que ele é vantajoso. O primeiro ponto é que no PGBL você pode reduzir em até 12% a sua base tributária ao enviar esse dinheiro para uma previdência. Então veja aqui no exemplo de uma pessoa que ganha 100 mil reais, usando o número redondo para ficar mais claro. Essa pessoa já está na faixa de tributação dos 27,5%. Sem o PGBL, ela pagaria esse imposto sobre o valor que ela recebe. Aqui eu simplifiquei, deixei como se tudo fosse 27,5%, mas na verdade até 2.000 quebrados é isento, depois passa a ser de 15, 22,5%, só vira 27,5% acima dos 4.600 e uns quebrados. Então aqui está simplificado. Mas veja que ela pagaria bastante imposto. Agora, se ela pega 12% dessa renda tributável que ela tem no ano, manda para o PGBL, para o pessoal do imposto de renda, ela não ganha mais 100 mil, ela passa a ganhar 88 mil. De modo que o imposto incide só sobre esses 88, gerando no final uma economia de imposto de renda, que deve voltar na declaração de imposto de renda dessa pessoa. No caso, para quem fizer o PGBL até dezembro deste ano, lá na declaração de 2025. Poxa, Bruno, legal, então eu deixei de pagar imposto. Sim, você deixa de pagar imposto agora, mas vale falar que isso é um diferimento, ou seja, você adiou o pagamento de imposto. Porque esse dinheiro que você mandou para o PGBL, que te gerou essa economia, esse retorno de imposto que você já pagou, ele vai ser tributado, mas só lá na frente, quando você for usar o recurso da Previdência. Você terá imposto incidindo sobre o rendimento e sobre esse dinheiro. Porém, uma alíquota que pode ser muito mais baixa, para quem optar pela tabela regressiva em Previdência, que na minha opinião costuma ser a melhor, as minhas previdências todas são na tabela regressiva, após 10 anos desse aporte, a alíquota chega em apenas 10%.
10%. Lembrando que cada aporte numa previdência é como se fosse um novo investimento. Então, se todo final de ano, em dezembro, eu faço um aporte numa previdência, fiz lá em dezembro de 2023. Em dezembro de 2033, chegou a 10%. Farei agora esse ano. Em dezembro de 2034, esse aporte e os rendimentos chegaram até 10%. E assim vai. Sem falar que esse dinheiro vai trabalhar para você durante todo esse período, ao invés de ir para a mão do governo, e ele deixa de ser seu. Então, basicamente, a Receita Federal está chegando para você e falando o seguinte: você prefere, ao invés de pagar imposto hoje, pagar só no futuro, mas isso só sobre 12% daquilo que você tem de renda tributável. Se você fala, não, prefiro pagar agora, você está sendo meio burro. É melhor jogar essa conta para o futuro, até porque lá no futuro eles ainda falam, ao invés de pagar 27,5, você pode pagar 10. Enquanto esse dinheiro trabalhou para você durante 10, 20, 30 anos, que pode ser o seu horizonte de investimento. Sendo que, se alguma coisa acontece no meio do caminho, aí vem um outro benefício da Previdência. Isso tanto para o PGBL, quanto para outra modalidade, que é o VGBL, que é o fato de que uma Previdência não entra em inventário, ela vai direto para os beneficiários. E há bastante discussão hoje sobre isso, mas atualmente ela não paga o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Popular Imposto sobre Herança, que muita gente fala que é bem baixo aqui no Brasil, porque a alíquota vai de 4% a 8%. O pessoal fala que é baixo comparando com um país onde a alíquota é mais alta, mas não citam vários países onde esse imposto não existe, como por exemplo a Suécia, ou onde a isenção ela é milionária para quem é residente fiscal no país, como no caso dos Estados Unidos. Ah, mas eu vi que nos Estados Unidos o imposto sobre herança é de 40%. Sim, para você que é brasileiro, para você que não é cidadão americano, que não paga impostos lá. Agora, pro pessoal que é de lá, esse imposto é estadual, mas os estados costumam ter isenções no valor de $1 milhão. Contudo, feito esse preâmbulo, né, de que, na verdade, falar que é baixo é desconsiderar onde não existe, você não deve considerar apenas o valor do ITCMD, porque quando há um falecimento numa família, eles também terão custos com inventário, onde vão entrar, por exemplo, todos os outros investimentos, onde vão entrar os imóveis, honorários advocatícios e com ITCMD, que tem prazo para pagamento e depois começa a ter multa e juros. E somando tudo isso, facilmente você tem uma boleta aí para pagar de 20% do valor do patrimônio a ser transmitido. De modo que se eu pego o caso de uma família de classe média genérica de uma grande cidade, como por exemplo São Paulo, geralmente o pessoal constrói patrimônio através de imóveis. Essa família tem um imóvel que vale $1 milhão. E aí de repente tem um falecimento, o chefe da família falece, ou seja, primeiro a renda já irá cair. E agora para que a família tenha acesso àquele patrimônio que já é dela, eles vão ter que pagar o ITCMD, advogado, inventário, 200 mil de conta. Se esse chefe da família tivesse feito uma previdência, ele poderia colocar os parentes como beneficiários, o dinheiro iria rapidamente para a mão deles para que eles pudessem pagar o inventário e desembaraçar o restante do patrimônio. Ou seja, a previdência é uma arma que você pode utilizar na sua sucessão patrimonial. Muita gente trata a previdência privada como se fosse a construção da sua aposentadoria. Eu não vejo assim. Minha aposentadoria vai ser através do meu patrimônio. A previdência é uma parte disso, não todo. Agora, é uma parte que tem uma característica especial de não entrar em inventário, de não pagar o ITCMD e, no caso do PGBL, de proporcionar economia de imposto agora, muito diferimento e o pagamento só lá na frente numa alíquota mais baixa depois que o dinheiro trabalhou para mim durante 30 anos. Porém, para que você não fique enviando para uma previdência 50% da sua renda tributável, o pessoal do imposto limitou em 12%. E aí vale a pena a gente exemplificar o que é a sua renda tributável anual. E aqui eu não posso, infelizmente, citar algum tipo de regra do tipo, tudo que paga imposto de renda, porque os seus investimentos, quando você vende com lucro, paga imposto de renda e não entra em renda tributável. Ah não, o que você obtém do seu trabalho. Não é bem assim, porque, por exemplo, o 13º não entra em renda tributável anual. O PLR também não entra. Então é meio discricionário, mas você pode anotar aí que o que entra? Bom, o seu salário mensal, pagamento que você ganha de férias, comissões e corretagens para quem trabalha dessa forma, eventual pensão que você recebe, benefícios recebidos de previdência privada, mas somente aquelas que estão na tabela progressiva. Como eu já disse, eu prefiro a regressiva, aquela que vai reduzindo com o tempo. A progressiva é igual a de imposto de renda sobre o salário. Locação de imóveis entra também. E o que não entra? 13º, indenização trabalhista, venda de dias de férias, PLR, o que eu acho uma sacanagem, né? Você paga 27,5% de imposto no PLR, mas ele não entra aqui para que você possa usar esse benefício do PGBL, e também reembolso de despesas que você tem na empresa. Mas agora, para que você possa saber se o PGBL é de fato para você, eu vou entrar lá no programa do imposto de renda para te mostrar a simulação que eu fiz lá atrás e que me mostrou que era muito melhor fazer declaração completa por conta do PGBL do que simplesmente não ter PGBL e manter na simplificada. Ô Bruno, eu não faço declaração de imposto de renda, porque eu sou isento, então você já sabe que PGBL não é para você. Se você faz e está nas alíquotas mais altas, acompanhe essa explicação. Estou aqui no programa de imposto de renda e veja que nesse campo aqui de baixo, onde você pode optar pela tributação por deduções legais ou por desconto simplificado. A deduções legais é a vulgo completa e desconto simplificado é a simplificada. Observe que a mais interessante para mim é a simplificada, porque aqui eu vou ter um retorno de R$ 2.066 aproximadamente, enquanto na dedução legal, declaração completa, voltariam só R$ 15,50. Então eu olhei isso aqui durante alguns anos e pensei, PGBL não é para mim. Até que uma hora eu falei, deixa eu fazer uma simulação aqui para ver o seguinte.
seguinte. Então eu entrei nessa parte de pagamentos efetuados, espero que você faça isso aí na sua casa. Coloquei o código 36 de Previdência Privada, não coloquei nenhuma outra informação, era só uma simulação, e vim aqui no valor pago. Lembrando que numa Previdência PGBL você pode mandar, para ter o máximo de benefício, 12% da renda tributável. O próprio programa te avisa o quanto é isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor que é mais alto do que 12% da renda tributável. Coloquei 50 mil. Olha o que o programa fala. Sua renda tributável foi de 362.901, então 12% disso dá 43.500 arredondando. Quer dizer que você não pode enviar mais do que 12%? Até pode, só que para de ter benefício, porque sobre o que passa dos 12% você não recebe imposto de volta agora. Na verdade tem até um malefício, porque lá na frente vai pagar imposto sobre isso novamente, não só sobre o rendimento. Então ou você manda 12 ou você manda menos. Então eu vou colocar aqui, ó, exatamente esse valor, 43.548,12. Preenchido isso, olha o que aconteceu lá no canto. A parte do desconto simplificado não mudou. Eu continuaria recebendo R$ 2.066,87. Mas agora a parte da declaração completa, se eu optasse por deduções legais, sem lançar mais nada, não lancei gasto com saúde, pensão alimentícia, educação, nada disso. Foi para R$ 10.958,70, quase R$ 11 mil. Eu brinco até que quando uma pessoa faz essa simulação e descobre que o PGBL é para ela, geralmente ela tem uma alegria e uma tristeza. A alegria é ver que ela pode obter muito do imposto que ela pagou de volta, e a tristeza é pensar que durante anos ela poderia ter feito isso e não fez. Ela simplesmente deixou o dinheiro na mesa. Poxa, Bruno, mas eu não consigo agora em dezembro de 2024? E para você ter esse benefício tem que investir até o final desse ano, senão você não consegue o benefício. Lembrando que você tem vários feriados no final do ano, né? Ano Novo, Natal, dias que não são úteis, fim de semana, tem um prazo para cotização do seu investimento, então é interessante que você faça isso, vou colocar assim para ficar muito bom antes do Natal. Mas fazendo uma simulação aqui com um valor menor, você não conseguiu mandar 12%. Aqui no caso eu vou mandar menos de 6%, vou arredondar com 20 mil. Veja que ainda assim a opção por dedução legal completa é muito melhor do que a opção por desconto simplificado. Eu obtenho mais do que o dobro do valor de volta na declaração de imposto de renda. Isso é só uma amostra do tanto de dinheiro que você deixa na mesa por ser ignorante quanto ao funcionamento das finanças. E eu aproveito esse ensejo para lembrar vocês que na próxima segunda, dia 9 de dezembro, eu abro a minha última turma do ano do Viver de Renda, a 28ª turma do meu curso mais longevo de educação financeira do país, no qual já passaram mais de 40 mil alunos, onde eu tenho a missão justamente de pegar aquele cara que é totalmente ignorante quanto ao funcionamento do dinheiro, dos investimentos, tributação, e ensinar esse camarada a ser um investidor de verdade, capaz de montar sua carteira, diversificando entre ativos, moedas e até países que você aprende a investir aqui no Brasil e também no exterior. Lembrando que nesse ano o exterior sobe mais de 50%, quando você pega o S&P e pega o resultado dele e converte para real. Na década, juntando S&P mais dólar, dá uns 22% de subida, ou seja, a cada 4 anos seu patrimônio dobra, então por isso essa importância. E lá você aprende a investir dessa forma, para proteger e aumentar o seu patrimônio, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser fazer parte do curso, há um link aqui na descrição, lembrando que são só 1.200 vagas. A gente limita as vagas porque no Viver de Renda tem um suporte muito intensivo, não tem pergunta que fica sem resposta, então justamente por conta disso eu não posso vender para 5 mil alunos. Iria cair a qualidade do atendimento. E eu não tô aqui para fazer um grande lançamento e simplesmente me aposentar. Eu quero ir até a turma 50 do Viver de Renda. Agora, voltando para o nosso assunto, se você não está acostumado a usar o programa de imposto de renda, porque um contador faz para você, vou colocar aqui na descrição uma calculadora da Grão, a nossa gestora aqui no Grupo Primo, para que você possa fazer o mesmo tipo de simulação, vendo o quanto você poderia obter de volta ao investir 12% da renda tributável num PGBL. E aí vale destacar que do pessoal que usa as nossas previdências, nós temos a Arca Multimercado e a Arca Renda Fixa, somente de economia no ano de 2024, já projetando que vai voltar em 2025, declaração, nós temos R$ 59.909.450,27. E se a gente pega desde o começo da gestora, em 2022, são R$ 123.255.067,04. Tudo isso era dinheiro que já tinha saído do bolso dos nossos cotistas e que pôde retornar por conta do investimento do PGBL. Ok, Bruno, você me convenceu. Na teoria, esse negócio de PGBL é muito interessante para quem pode fazer, contudo há um problema, porque eu sempre ouvi falar que previdência não rende bem. E aí? Esse é um comentário generalista que por si só está errado, até porque previdência privada é um veículo de investimento, é um fundo. E vamos lembrar que dentro de um fundo você pode ter uma gama de ativos muito variada, pode ter só ações, só criptomoedas, só renda fixa, de modo que você não pode generalizar falando que previdência rende mal. Mas eu entendo a base estatística desse tipo de comentário, porque se você pega principalmente as previdências mais antigas dos bancões, que onde inclusive até hoje são as previdências onde há mais dinheiro investido, chega a caso de trilhão, essas rendem muito mal mesmo, sobretudo porque são muito caras, tem taxa de administração de 3%, algumas de 4% ainda, e muitas delas fazem simplesmente uma única coisa, compram um título público pós-fixado, então elas obtêm um rendimento de Selic, mas depois da taxa fica muito abaixo da Selic e do CDI. Essas previdências nunca vão ganhar dos benchmarks. Agora, se você escolhe uma boa previdência, além de
economizar imposto, ter benefício sucessório, previdência não tem o come cotas igual a outros fundos, então você pega uma previdência com uma carteira multimercado igualzinha de um fundo que você gosta. Por conta da tributação, a previdência poderia render mais do que o fundo, sendo que é até uma pegadinha nos simuladores, né? Porque lá eles mostram impacto de taxa de administração, de performance, mas não de tributação. E os fundos sofrem a ação do come cotas, previdência não sofre. Então se você combina esses benefícios com uma previdência que realmente tem um bom rendimento e ganha dos benchmarks, você está juntando o melhor dos mundos. E aqui na gestora do Grupo Primo eu vou lembrar que nós temos duas previdências. A Arca Multimercado, que tem mais volatilidade, porque ela tem essa carteira com várias fatias diferentes. Resumidamente, como você pode ver aqui no gráfico, mais ou menos 20% acompanhando o exterior, 30% acompanhando o mercado de ações nacional, 10% o mercado de fundos imobiliários e 40% a parte de renda fixa. Na renda fixa a gente quer ganhar do CDI, consegue fazer isso. Nos fundos imobiliários ganhar do IFIX, consegue fazer isso. Nas ações do Brasil ganhar do Ibovespa, também conseguimos. E lá fora a gente quer só acompanhar o S&P. Dessa maneira, se a gente pega a metodologia utilizada para formar essa previdência, testando em mais de 60 países, não houve um único país onde ao longo do tempo a Arca não tenha ganhado tanto de inflação quanto do investimento livre de risco, ou seja, a renda fixa conservadora daquele país. Se a gente pega a performance da Arca agora, ela está acima do CDI. Até o momento rendendo 115,45% no ano e o acumulado desde o seu início em 117,86%. Lembrando que o CDI ele foi bem parrudo durante todo esse percurso. Chegou a estar em 13,75, depois ele caiu, mas ficou em 10, está subindo agora. Devemos ter uma nova elevação esse ano e mesmo assim a gente conseguiu ganhar enquanto vários outros fundos não conseguiram. Inclusive, vale dizer que dos fundos de previdência com perfil multimercado, a Arca foi eleita pela XP o melhor fundo no ano passado. A premiação relativa esse ano só sai no ano que vem. E para aquele pessoal que não gosta tanto de correr risco, como por exemplo a minha avó, ela tem dinheiro em previdência pensando na parte sucessória, a gente lançou um produto que é simplesmente a fatia de renda fixa da Arca Multimercado, que é a Arca Renda Fixa, com a mesma missão de ganhar do CDI, o que ela também conseguiu, com baixa volatilidade, entregando um retorno até o momento desse ano de 109,92 do CDI e no acumulado desde o começo de 110,58. De modo que se você viu o benefício do PGBL, quer investir numa previdência, mas não sabe qual escolher, aqui eu tô deixando duas opções, nas quais eu confio, tenho dinheiro em ambas, e aí só muda a questão do perfil. Você gosta de correr mais risco para tentar obter mais recompensa, multimercado. Você prefere que essa fatia da sua carteira esteja em algo mais conservador, Arca Renda Fixa. Você pode acessar ambas aqui pelo aplicativo da Grão ou procurar nas principais plataformas de corretoras, como por exemplo XP, BTG, Banco Inter. Todas elas possuem ambas as previdências. Inclusive eu mesmo aqui no final do vídeo vou simplesmente gerar um boleto para fazer o meu aporte desse ano relativo ao PGBL. Sendo que nesse aporte eu vou colocar mais ou menos uns 40 mil, que eu sei que é próximo da minha renda tributável, porque não mudou muito do ano passado para cá, mas eu vou esperar sair realmente o documento lá do RH aqui do Grupo Primo e mostra o valor certinho para que eu possa fazer o meu pagamento do PGBL na risca, chegando no limite de 12%. Então, apago aqui os 500 que está como padrão, coloco 40 mil, avanço, será um boleto bancário, confirmo, pronto. Me passaram aqui o código do boleto, agora é só realizar o pagamento. E se você que está assistindo aqui já fez um PGBL,